Boas pessoal, desta vez um vídeo com o tempo correto em vez de ser time-lapse. Vamos fazer o transplante de vários bonsai, a assistir-me a minha sócia que me vai substituindo aqui no Mestre Bonsai. Vamos para já transplantar uma macieira. Supostamente ela devia estar em hibernação, mas ainda tem algumas folhas, mas vai perdê-las. Porém, aqui em Portugal, que o mês mais frio é janeiro, devíamos estar sem folhas e não devíamos ter tantos rebentos como vamos vendo aqui. Temos muitos rebentos a querer começar a aparecer e isso não devia já estar a acontecer, só devia começar a acontecer agora em fevereiro aqui em Portugal. Portanto, aquilo que se vai fazer é já um transplante, que é para todas as flores que nascerem posteriormente não caírem e não terem muitos stresses, que é para podermos ter as maçãzinhas que toda a gente gosta de ver. Portanto, vamos começar a fazer o transplante. Vamos começar por remover o musgo que está na superfície do vaso. O musgo aqui, pelo menos, serve para, nos tempos mais quentes, poder não haver uma evaporação tão grande. E portanto nós preservarmos o musgo, que é para voltar a colocar, porque é o musgo que está a funcionar, neste caso, no sítio onde o bonsai costuma estar. Portanto, vamos começar a tirar o musgo, de vez em quando vamos falando, mas entretanto vamos mostrando aquilo que vamos fazendo e eu vou comentando essas coisas. Este bonsai pertence a um cliente. Este cliente já tem o bonsai já há algum tempo. Devíamos só estar a transplantar por causa do tamanho do vaso, que tem mais ou menos 2 palmos, como se pode ver. 35 centímetros. Devíamos só estar a transplantar 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos. A minha regra geralmente é mais simples, que é até palmo e meio, mais ou menos. O bonsai é transplantado de 2 em 2 anos, superior a isso é de 3 em 3 ou de 4 em 4, dependendo da espécie. No caso desta macieira, vai ser transplantada agora, uma vez que houve um crescimento muito abundante de raízes, isto devido ao tipo de mistura que eu utilizei na altura, de acadama, uma terra biológica e mais uma série de misturas minhas que fazem com que cresçam bastantes raízes. E portanto vamos fazer esse transplante exatamente para conseguir que ele volte a fazer uma seleção de raízes e que ele volte a ficar mais saudável, dê muitas folhas, muitos frutos. Para vos mostrar, apesar de estar muito molhado e não dá para ver muito bem, junto com o humus tem uma série de pedrinhas da acadama. Pronto, tem uma quantidade bastante generosa, só que com o tempo ele começou a ficar bastante compacto e então as raízes também deixam de ficar assim tão saudáveis como nós gostaríamos que ficassem. O porquê da escolha do humus? Isto é uma macieira, o cliente quer que a macieira dê maçãs e como quer que dê maçãs, aquilo que eu costumo fazer é dar alimento para que seja possível haver essas maçãs. Então aquilo que eu vou fazendo é exatamente isso, é fazer misturas de terra adequadamente para aquilo que se quer em relação à planta. Neste caso, a criação de fruto, porque é uma macieira, e ao mesmo tempo mantendo a planta saudável. A acadama o que nos dá é minerais. Os minerais ajudam também a planta a conseguir ficar mais saudável, mais resistente. Faz-se uma primeira soltura da terra nas raízes. Eu gosto de usar um pauzinho chinês, um hashi ou um ferrinho, porque é mais resistente, que ele passa a vida a partir dos pauzinhos. Portanto, sem destruir as raízes, só soltando a terra, uma maior parte. Pronto, dá para ver as raízes, estão um bocadinho grandes. Vamos soltar o resto da terra para ser um transplante mais eficiente.
Eu utilizo mangueira porque a mangueira não me parte as raízes menores, uma vez que são as raízes mais importantes. As raízes maiores e mais grossas são apenas de suporte, mas as raízes mais fininhas são aquelas que alimentam o bonsai, são aquelas que fazem com que o bonsai esteja saudável. Portanto, a água é uma boa maneira de se limpar. Além disso, em climas mais quentes, aqui em Portugal nesta altura não, mas há alturas, por exemplo, março, abril, maio, já começa a ficar um pouco mais quente. Se deixarmos o bonsai pousado ao lado, as raízes secam e isso mata o bonsai. Portanto, temos que ter cuidado com isso. Já dá para ter uma ideia da quantidade de raízes que tem. Se eu for fazer uma comparação, digamos que neste momento, daquilo que eu me lembro, devemos ter 6, 7 vezes mais raízes do que tínhamos quando o bonsai me veio parar às mãos. Tem raízes saudáveis, fininhas. Estas raízes assim, mais fininhas. E depois tem as raízes grossas, como esta aqui, que são apenas raízes de suporte. Ele tem um aspecto assim mais aglomerado de raízes grossas, porque isto basicamente é bonsai feito por chineses. Os chineses, quando tiram estes bonsai do terreno, eles enrolam as raízes e metem em vasos muito pequenos. Basicamente, se nós formos ver assim, isto era o tamanho do vaso que ele tinha, que era um vaso muito pequeno. Eles fazem de propósito que é para conseguir transportar uma maior quantidade de bonsai de um país para o outro e sair mais barato, porque o peso é importante. Por incrível que pareça, é mais importante para eles pagarem o peso do que propriamente em termos de árvore. Então, aquilo que nós temos que fazer, conforme vamos fazendo transplantes, é desenrolar estas raízes maiores, estas assim, e termos muito cuidado com estas, e eu já vou explicar depois como é que se cortam as raízes em excesso, porque temos raízes assim muito grandes. Pronto. E estas raízes também não podem ser colocadas assim no vaso, não seria correto, não ficaria bem, até porque elas iam continuar a crescer e começar a enrolar-se no vaso, portanto isso não se faz. Portanto, vamos então fazer aqui uma seleção de raízes, afastar um pouco estas raízes maiores e tentar que fiquem melhor desta vez outra vez, porque daqui por 2 ou 3 anos volta-se a fazer um transplante e põe-se mais uma vez as raízes maiores que ainda não foram mexidas, mexer nelas para ficarem ok. Como podar raízes? Pronto, esta parte é muito importante. Eu sei que por aí fora, em muitos sítios, aquilo que vos ensinam é basicamente podar 1/3 ou 2/3 das raízes e voltar a plantar no vaso. Pronto. Isso é muito interessante se tivermos muitas raízes fininhas e provavelmente não vamos perder ramos e portanto eles fazem um corte a direito e deixam continuar assim. Meu método é, o importante numa raiz não é esta parte, mas sim esta parte fininha aqui. O que é que acontece? Se eu podar aqui e não tiver raízes fininhas aqui para trás, o que vai acontecer é que, como a raiz não se pode alimentar, esta raiz vai morrer. Se eu fizer isso a muitas raízes, o mais provável é começar a perder ramos, botões, folhas, começa a ter problemas. A ideia será conseguir descobrir se dá para podarmos de modo a termos raízes fininhas atrás. Neste caso, nós temos aqui algumas raízes fininhas e temos as raízes da ponta. O que é que acontece? Eu posso podar com alguma segurança aqui, porque estas vão ser as futuras raízes de alimentação. É claro que é um stress grande para a planta, daí que é importante, quando nós transplantamos, ou após o transplante, não fertilizar logo a seguida, porque vai queimar estas raízes que agora estão sensibilizadas por causa de estarmos a mexer, e ao mesmo tempo não pode faltar água. Tem que estar sempre úmida, ou portanto a terra, que é para estas raízes se desenvolverem e ficarem fortes e fazerem o mesmo serviço que estas maiores estavam a fazer. Pronto, da mesma maneira que vamos fazendo isso, vamos ter que fazer noutros ramos
por aqui fora. Por exemplo, tenho aqui um, estava a crescer assim, chegámos aqui, cortámos aqui, temos aqui estes assim, como veem temos bastantes aqui para trás, o que é ótimo, e podemos podar aqui e eliminamos este, ou seja, quando eu acabar vai deixar de ter este emaranhado todo, provavelmente, vamos ver se algum deles vai ter que ficar, porque se não tiver raízes aqui para trás, eu não posso cortar esta. Aquilo que eu faço é um truque meu, que é, ao plantar, eu puxo esta raiz para cima, faço uma espécie de um cotovelo aqui, e esta raiz é posta quase à superfície, bem que é coberta por terra, mas é quase à superfície. E o que é que acontece? Num próximo transplante vamos observar que as raízes que crescem sempre no sentido da gravidade, portanto para baixo, vão crescer ali no joelho que eu fiz, o cotovelo. Ou seja, elas crescendo naquela área, num próximo transplante eu já posso eliminar esta raiz. Neste caso, por acaso, não, nós temos aqui algumas raízes para trás, portanto vamos começar a podar, senão nunca mais saímos daqui. Pronto, como podem ver, pelo menos já não temos aquelas raízes grandes por ali fora, temos algumas pequeninas, como eu disse logo no início, ela ainda tem folhas e tem rebentos, que dá para ver aqui uma série de rebentos que já estão a aparecer, não devia de já estar a acontecer, como eu disse, mas isto aqui, que estão a ver aqui, já são rebentos de flor, portanto, se ela for dar flor mais para a frente, a flor o que vai acontecer é, por causa do frio, acaba por acontecer isto era uma flor e secou, porque está frio, e como está muito frio para aquele estilo de flor e ela está no exterior, o que acaba por acontecer é que ela seca. Portanto, nós evitamos um pouco o stress da planta criar flor. O que aconteceu foi que o cliente meteu-a dentro de casa. Ao colocá-la dentro de casa, começou a dar flor ainda com mais força. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é o transplante já, de emergência, como eu disse, e fazer todo o processo de maneira a que, quando ela começar em força, não haver aquele stress todo. Como ela vai ficar dentro de um vaso grande, o mesmo vaso, neste caso, tem muito espaço para estas raízes, portanto, também não há necessidade de estarmos a criar um stress extremo para a planta, cortando-lhe demasiadas raízes, quando aquilo que queremos é um bonsai saudável. Portanto, se temos muito espaço, vamos aproveitar e deixar o bonsai expandir-se, criar raízes e criar raízes pequenas também, para conseguirmos obter algo mais no bonsai. Mistura. Vou continuar a utilizar a mesma mistura. Isto é humus. É matéria orgânica muito bem decomposta. Geralmente utilizo também humus que foi decomposto por minhocas. As minhocas são bastante boas na terra porque quando elas excretam a terra que vão comendo para retirar os micro-organismos, ao excretarem sai um líquido junto que é um enraizante também. Todo esse enraizante não é um enraizante como aquele que nós utilizamos para criar muitas raízes numa planta, mas ajuda a planta a recuperar. Portanto, sempre que possível, e houver essa possibilidade, utilizar humus de minhoca acaba por ser positivo. Contudo, não usar só humus de minhoca, uma vez que ele compacta. Portanto, humus assim florestal é bom, porque ele vai ficar soltinho, e vamos utilizar a cadama exatamente para misturar, para compensar. Isto aqui é cadama. A kadama é uma terra japonesa, da terra da kadama, daí o nome. Isto é uma terra que eles antigamente o que tinham, isto era uma espécie de uma terra vulcânica, entretanto eles agora o que fazem é vulcanizam as lamas que vão conseguindo obter do solo, que é para matar os micro-organismos. Aquilo que
que acontece é que esta acadama é peneirada de maneira a vir assim granulada. Estes grânulos são não muito difíceis de esmagar, mas mesmo assim não são difíceis de esmagar, com uma grande... É positivo porque isso vai ajudar a que exista um ambiente melhor para as raízes crescerem e desenvolverem-se. Além disso, conforme o tempo vai passando, eles vão se desfazendo por causa da presença da água, e isso vai ajudando a que a planta consiga absorver os minerais também que estão presentes na acadama. A grande vantagem do acadama é exatamente mais essa do que qualquer uma das outras, mas a quantidade de minerais que esta terra vulcânica, vamos lhe chamar assim, ou vulcanizada corretamente, possui. Aquilo que eu vou fazendo é, eu primeiro coloco a terra no vaso para saber a quantidade de terra que eu vou usar para fazer o plantio. Portanto, vou colocando a terra, vou retirando resíduos maiores, que é normal, o humus tem sempre uma série de resíduos maiores. Além da acadama e o humus, eu utilizo uma terra mais ou menos barrenta. Esta terra barrenta é uma mistura minha. Basicamente é uma mistura que eu vou retirando de vários locais do país. A vantagem é a quantidade de minerais que tem. Tem grandes quantidades de ferro, tem uma boa quantidade de magnésio, por incrível que pareça, tem muito cálcio, e portanto talvez a localização dela ser mais ou menos costeira, pelo menos uma parte dela era, não muito costeira por causa dos sais, mas quando estão a fazer obras nesses locais eu aproveito a terra que está no subsolo e vai-se colocando. A quantidade de minerais acaba por ser positiva porque a planta consegue absorver bem esses minerais e ficam bastante mais saudáveis. Isto aqui é areia. Esta areia é uma areia de rio. Esta areia de rio, aquilo que eu costumo fazer é uma areia que é rica em ácidos úmicos. Eu retiro-a mesmo nas bordas da água, entre a água e a própria areia que existe. Esta areia é bastante boa por causa dos ácidos úmicos, ajuda na recuperação da planta. Para além disso, apesar disso, vai ajudando um pouquinho na drenagem, se bem que ela é muito fininha, ajuda mais o acadama do que ajuda esta areia, mas de qualquer maneira acaba por ser mais positivo. Um extra que eu adiciono sempre é cinza. Isto é cinza vegetal, de madeira que eu vou queimando. Não pode ter resíduos de plástico e assim, por razões óbvias acaba por estragar a planta, acaba por matar a planta com toxicidades que a planta não está preparada. Estas cinzas que eu vou aplicando vão ajudar a que a planta se desenvolva melhor. Isto por uma razão muito óbvia que se aprende um pouco nas faculdades, é que as plantas evoluíram ao longo de milhões de anos, e muitas das plantas evoluíram no sentido de que existem fogos florestais, e se existem fogos florestais, essas cinzas vão estar presentes. Ou seja, após um fogo florestal, a quantidade de azoto, principalmente da queima, entre outros componentes, vai estar muito mais concentrado e está ali presente. O que é que isso faz? Vai fazer com que a planta brote mais facilmente e consiga sobreviver para além do que aconteceu, e por isso é que após um fogo florestal, se chover, mais a umidade, há uma penetração dessas cinzas no subsolo, chega às raízes e há uma alteração hormonal na planta que o que estiver para a superfície geralmente morreu. Ao apanhar essa concentração hormonal, ou aliás, ao ficar com essa concentração hormonal, o que vai acabar por acontecer é que ela brota e fica bem. Eu ponho sempre um pouquinho, isso basicamente é uma coisinha pequenina de cinza para misturar, vai ajudar a que a planta, numa batautazinha, tenha uma concentração superior de hormonas e faz com que cresçam mais raízes
e ela fique mais saudável, ajuda à recuperação da planta. Alguns de vocês devem estar a dizer, porquê tanto humus? É assim, eu não vou muito por modas, eu utilizo o que é correto para cada pessoa, para cada espécie de planta e para aquilo que nós queremos desenvolver. Teve muito mais acadama anteriormente, porque eu queria desenvolver raízes, como eu disse, tinha poucas raízes. Desenvolveu as raízes que eu queria, agora aquilo que eu quero é desenvolver folhas e quero desenvolver textura na planta. Ela tem muitas raízes, as pessoas trabalham e, portanto, não estão em casa. Aquilo que eu quero é que haja uma retenção superior de umidade e de maneira a que a planta tenha sempre alimento e consiga desenvolver, por exemplo, neste caso, os frutos. E é isso basicamente que eu estou a fazer, é ajudar a planta a ter alimento suficiente para desenvolver fruto. Como é uma macieira, é esta a mistura. Se fosse outra espécie, provavelmente eu utilizaria outra mistura e, portanto, vamos vendo, depois eu mais para a frente tirei mais coisas. Portanto, neste momento já tenho aqui uma boa quantidade de terra. Eu ponho sempre mais um bocadinho porque depois ela compacta um bocado quando tivermos a regar. Eu vou retirando alguns dos bocadinhos de pauzinhos que não ficaram triturados e assim, portanto, já está. E agora vamos misturar. Misturar bem. Porquê misturar? Todas as raízes devem obter alimento de igual modo. Eu sei que existe por aí muita gente a querer utilizar um método que eu não vejo muita lógica porque está dentro de um vaso, que é a estratificação, ou seja, meter um pedrisco qualquer grosso no fundo, depois colocar uma camada de acadama e depois colocar uma mistura qualquer por cima, pôr a árvore e começar a plantar a árvore, começar a cobrir com a terra por cima. Pronto. Não vejo muita lógica nisso, porque o que nos interessa num bonsai é que todas as raízes se desenvolvam e todas as raízes tenham acesso à mesma quantidade de alimento. Se nós estamos a criar uma estratificação, as raízes que vão crescer em baixo vão se desenvolver muito rapidamente, que é exatamente o que nós não queremos. Queremos é que se desenvolvam as raízes que estão mais à superfície e mais junto ao tronco, não as que estão lá em baixo. E, portanto, se tivermos uma mistura não uniforme, ou seja, estratificada, as de baixo vão crescer muito mais rápido, porque tem aquela área, vamos lhe chamar assim, com mais espaço para crescer, e elas vão se desenvolver muito. Eu misturo, porque exatamente o que eu quero é que todas elas cresçam, quero que seja um crescimento uniforme, portanto é isso que eu vou fazer. Mistura-se, fica uma mistura mais uniforme e é uma mistura mais eficiente para conseguirmos obter aquilo que nós queremos, que é a saúde do bonsai. Portanto, vamos lá começar o transplante. Está um dia frio, por isso não foi preciso molhar muitas raízes, mas eu vou molhá-las na mesma e eu já vou explicar porquê. Aqui no fundo temos 2 furos, esses furos são feitos para nós termos uma drenagem eficiente. Se é vaso bem feito e vaso para bonsai, tem que ter esses furos, que é para não haver um apodrecimento de raízes. É incrível a quantidade de bonsai que me aparecem com as raízes totalmente podres e a árvore quase a morrer com 2, 3 raízes saudáveis e mesmo assim às vezes não conseguem sobreviver. No fundo, para não cair a terra, metemos umas redes, qualquer rede serve, não interessa qual é o tipo de rede, temos umas redes, vamos colocá-las aqui. Existe quem arame o bonsai, depende para onde é que vai. Eu só aramo um bonsai quando o bonsai vai ficar num sítio com vento ou quando é um sítio onde existem animais de estimação. Se vai para uma casa em que tem animais de estimação, é natural que o gatinho vai se encostar ou vai achar piada a alguma coisa, vai mexer e a planta cai no vaso. É aí que, nesses casos, eu gosto de aramar, que é para a planta ficar firme. Se for
um local onde a planta vai estar estável, não é preciso estar a usar arame. Aquilo que eu utilizo é um método mais meu, é ráfia. A ráfia é uma fibra natural, o que vai acontecer é que ela apodrece, e se apodrece, a podridão da ráfia não é significativa, desaparece no meio da terra, não vai prejudicar a planta. Além disso, e muito mais importante, como vai estar enterrada, vai estar junto às raízes e vai estar enterrada, o que acaba a acontecer é que num mês, no máximo, a ráfia já apodreceu, já partiu, as raízes continuam-se a esticar, continuam a funcionar e não há nada que esteja ali a estrangular uma raiz, que às vezes até pode ser importante. Portanto, aquilo que eu faço é exatamente isso. Neste caso eu vou fazer porque o bonsai vai ser transportado, vai ter que andar de carro, e portanto aquilo que eu vou fazer até é colocar a ráfia aqui por baixo,